Fala pessoal, tudo bem? Pois bem, com vocês aqui o professor César e dessa vez vou falar com vocês sobre escalas termométricas, ok? Muito bem, como vocês sabem, cada país adota um sistema de unidade usual para ele, de acordo com os costumes deles próprios, logicamente. Por exemplo, distâncias. Como que a gente mede aqui? A gente mede em centímetro, a gente mede em milímetro, a gente mede em metro, em quilômetro, né? Já nos Estados Unidos, eles medem distâncias em polegadas, em jardas, em milhas, diferente da gente. Tá, mas eu faço uma faculdade de engenharia civil, como fiz aqui no Brasil, e resolvo ir trabalhar nos Estados Unidos. Como é que a gente faz? Para isso, existe uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidades, tá? Essa unidade é reconhecida mundialmente. No caso da distância, é o metro. Muito bem, vamos falar hoje sobre escalas de temperatura e não de distância. Por isso, termometria. E são 3 as escalas mais conhecidas que a gente costuma trabalhar. Graus Celsius, que se lê grau Celsius, grau Fahrenheit, o símbolo grau Fahrenheit, e o Kelvin, que simboliza apenas com o K, não tem o grau, tá? No Brasil, nosso sistema usual é o grau Celsius. Quando a gente vai falar da meteorologia, quando a gente vai falar, o ar-condicionado está ligado, está com 23 graus Celsius, é a medida usual por nós, grau Celsius. O grau Fahrenheit é uma medida utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países de língua inglesa. Já o Kelvin é a unidade do sistema internacional. Então o Kelvin é conhecido mundialmente, tá? Em homenagem a Lord Kelvin. O que ele fez? Ele pegou uma certa substância e começou a esfriar, 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 esfriar. Então assim, pessoal, todo o corpo é composto por partículas, né? Então, essas partículas ficam ali, ó, em constante agitação, vibração. Quando você fornece calor para esse corpo, para essa substância, a velocidade de vibração, de agitação delas vai aumentando. Mas se você esfria, ou seja, retira calor dela, a velocidade de agitação dessas partículas vai diminuindo, 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 até que para. E aí Lord Kelvin atribuiu esse ponto onde a vibração das partículas cessaram, ele atribuiu como zero, tá? Como zero. Chamamos isso de zero absoluto. Então a escala Kelvin não admite valores negativos. Porque se chegou no zero é porque as partículas pararam de vibrar. Se parou de vibrar, não adianta esfriar mais que não vai acontecer mais nada. Então ali ele fixou como sendo o zero absoluto. Por esse motivo, a escala Kelvin não admite valores negativos, tá bom? Muito bem. No nosso país, utilizamos o grau Celsius, né? E eu coloquei aqui 3 termômetros para vocês. Um termômetro marcando o grau Celsius, outro termômetro grau Fahrenheit e o outro termômetro Kelvin. Cada um com suas medidas. Mas em todos eles existe o que a gente chama de fusão, vaporização. Fusão é quando ocorre uma mudança de estado físico do sólido para o líquido. Vaporização é a outra mudança de estado físico que ocorre do líquido para o gás. Portanto, nós vamos chamar de primeiro ponto fixo e segundo ponto fixo. Onde ocorre a fusão é o primeiro ponto fixo. Onde ocorre a ebulição, segundo ponto fixo, tá? E esses pontos, medidos em graus Celsius utilizando água, são 0 graus e 100 graus, tá? Então quer dizer que fusão, o gelo vira água a 0 graus, o líquido vira vapor a 100 graus. Então os pontos fixos em graus Celsius são 0 e 100. Esses pontos equivalem em Fahrenheit
a 32 e 212. Quer dizer que, quando em graus Celsius está marcando 0, em Fahrenheit está marcando 32. Tá? E em Kelvin, quando no grau Celsius é 0, no grau Fahrenheit é 32 e no Kelvin vai valer 273. Então os pontos fixos do Kelvin são 373, 200, né, 273 e 373, ok? Então você vê que é uma equivalência. Quando aqui é 100, nessa escala é 212, nessa outra escala é 373. Muito bem. E aí quando você passou lá pelo teu ensino fundamental, teu professor, tua professora pegou e falou assim, olha, tem uma equaçãozinha que proporciona você converter uma escala na outra. Tá? Eu vou chegar nessa equação, mas vou te mostrar como, ok? Para isso a gente vai fazer aqui uma regra de 3. Vamos supor que eu tenho um ponto médio aqui. Não sei quanto valem, então eu vou chamar aqui de graus Celsius, aqui F e aqui Kelvin, tá? Muito bem, eu quero saber como converter de uma para outra. É o que trata a matéria nossa hoje, tá? Eu vou ter que fazer uma regra de 3, mas, por exemplo, eu não posso pegar esses dois de cima com esses dois de cima. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Porque eu tenho valores lá embaixo, do outro lado. Então nós vamos precisar fazer uma regra de 3, não aquela simples, mas sim a regra de 3 composta. É essa matemática que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Pessoal, basta você fazer isso aqui, quer ver? Ó? Você vai pegar e escrever assim, ó. Esse valor está para esse. Vem comigo aqui. Ou melhor, deixa eu consertar. Esse valor menos esse está para esse menos esse. Assim como tudo que você fez aqui, você faz com outro. Por exemplo, Kelvin, esse menos esse está para esse menos esse. K menos 273. Isso é uma regra de 3 composta, tá? Então, olha só, esse menos esse sobre esse menos esse. Tudo que você fez aqui, você faz com outro, ou esse, ou aquele, ou qualquer outra unidade. Esse menos esse está para esse menos esse. E aí é só resolver. 100 menos 0, 100. Graus Celsius menos 0, graus Celsius. 373 menos 273, 100. Aqui embaixo não dá para resolver. Muito bom. Nós teríamos que fazer o que aqui? Multiplicar em cruz. Ah, mas eu estou vendo que eu tenho 100 desse lado e 100 do outro, eu posso cortar que sobra 1 e 1. Ah, então, na verdade, é o que acabou sobrando aqui, ó. Certo? E lá no teu ensino fundamental, a professora ou o professor mostrou essa equação para você, prontinha. Só não te mostrou de onde veio o que eu estou te mostrando, tá? Esse menos 273, se eu passar para cá, não vem somando? Por isso, tua equação ficou assim. O Kelvin é igual a quem? O grau Celsius mais o 273, que eu joguei para o lado de lá. E a equação ficou prontinha aqui, ó, para poder utilizar. Ah, então quer dizer que quando eu tiver que converter Kelvin para grau Celsius ou grau Celsius para Kelvin, é só usar essa equação? Sim. Tá? E se eu fizesse graus Celsius com Fahrenheit? Ia ser a mesma coisa. Siga o mesmo procedimento. No fim de tudo, ia acabar assim, ó. Simplificando tudo, né? Ia ficar assim, ó. Pronto. Então aqui nós temos mais uma relação, só que agora grau Celsius com grau Fahrenheit. Se eu fizer essa regra de 3 composta desse com esse, resulta nisso, tá?
tá? Então temos aqui escalas, conversão de escalas de temperatura. E se aparecer uma escala diferente dessas três, não tem problema. O exercício obrigatoriamente vai te dar os pontos fixos. E aí você faz a regra de 3 composta. Então isso que eu te mostrei serve para qualquer uma, para essas que estão na lousa e qualquer uma outra que pode aparecer aqui, tá? Muito bem, isso que eu falei com vocês é sobre escala fixa, ou melhor, isso que eu falei com vocês é sobre um número absoluto. 20 graus Celsius equivale a quanto em Kelvin? 20 mais 273 vai dar 293. Ok. Isso é um número absoluto, porque às vezes a gente pode trabalhar com intervalos, com variações. E se isso acontecer, eu vou ter que pensar diferente, tá? Por exemplo, gente, olha só. O verão aqui no Brasil, a temperatura no verão aqui no Brasil varia de 30 até 35 graus Celsius. Olha o que eu falei. Eu estou falando de um trecho de 30 a 35. Eu estou falando de uma variação. Quando isso acontecer, você tem que pensar diferente do que eu te mostrei aqui. No Brasil, o verão costuma variar de 30 até 35 graus Celsius. E em Fahrenheit, quanto vale essa variação? Pessoal, quando falar de variação, você tem que pensar diferente. Vou te mostrar. Mas o raciocínio é o mesmo. Olha só. Eu vou colocar aqui 3 termômetros, um do ladinho do outro. Aqueles 3 que eu já tinha colocado ali. O grau Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Nós temos valores aqui, certo? Aqui 0, aqui 100. Aqui 32, 212. 273, 373. Muito bem. Quando o exercício tratar de variação, você tem que escrever o seguinte: variação de graus Celsius, a variação do Fahrenheit e a variação do Kelvin. Olha como que eu penso agora, ó. Quanto variou os pontos fixos em graus Celsius do 0 ao 100? Variou 100. Quanto variou o Fahrenheit entre o primeiro e o segundo ponto fixo? De 32 a 212 variou 180. Quanto variou o primeiro ponto fixo em Kelvin até o segundo ponto fixo? 273 até 373 variou 100. E agora, matematicamente, eu vou melhorar isso. Posso cortar um 0 em cada um deles e, finalmente, eu ainda posso simplificar. Esse 10, esse 18 e esse 10, eu posso dividir por quanto? Simplificar por quanto? Eles. Por 2, né, gente? Se eu dividir todo mundo por 2, aqui eu terei 5, aqui eu terei 9 e aqui eu terei 5. Muito bem. Quando falar de variação, a equação de conversão que você deve utilizar é essa aqui. Tá? E aí você nota que a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin? O que um varia, o outro varia, portanto não vai ter diferença? É isso. Ok, pessoal? Bom, essa foi a aula sobre escalas termométricas. E a gente vai fazer exercícios para praticar tudo isso que eu falei, ok? Valeu!